Olá, pessoal. Estou chegando com esse novo projeto do Escritório Eduardo Mello Advogados, onde que a gente vai trazer colegas para discutir o direito, discutir sobre gestão, discutir sobre o extrajudicial, discutir sobre os cases de sucesso. E hoje eu tenho prazer, porque eu falo mesmo, gente, é um prazer ter essa profissional aqui comigo, que é uma pessoa que eu respeito muito, que é uma pessoa que o profissionalismo dela, né? Nós nos conhecemos numa oportunidade profissional e com isso nós nos tornamos amigos. Ela é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e eu já tinha prometido para ela, né? Falei assim, sempre, o primeiro episódio será com você. Estou aqui com a doutora Rosângela Passadori, é uma especialista na área de família e o foco dela, que eu vou deixar para ela se apresentar, né? Porque esse é um foco de trabalho que é muito pouco abordado. Então, quero, doutora, que você se sinta em casa, que você sabe, você é cúmplice, né? Você é minha cúmplice, sabe do projeto nosso, sabe que o que, que a gente busca com isso é essa entrega, né, para os nossos clientes, para a sociedade. E, Rosângela, a palavra é sua. Obrigada pelo convite. Uma honra, né, estar participando do primeiro episódio. Sua apresentação aqui, confesso que fiquei até emocionada, não sabia de toda essa consideração, mas saiba que é recíproco. Realmente nos conhecemos aí não foi litígio, né? Foi sendo Não, uma não. questão, em um processo em É, que tentamos, é uma né? negociação Foi que numa teve. negociação, Isso. exatamente. Não foi processo de litígio, Uhum. não. Foi numa uma negociação. E já tem mais de 10 anos, né, Eduardo? Acredito que sim. E acabamos nos Acredito que tornando sim. amigos, né? Então, assim, é uma honra participar do seu projeto. Tenho certeza que vai ser sucesso absoluto. E a honra maior ainda será a primeira convidada, né? Dando a inauguração a esse projeto. Espero que as pessoas gostem, né? E é isso. Minha apresentação, eu sou advogada há mais de 25 anos. Falo que eu sou advogada do século passado. Já atuei em diversas áreas do direito e eu falo para as pessoas assim que foi a área de família que me escolheu, não eu que escolhi a área de família. Por quê? Porque ao longo desses anos sempre vinham questões familiares, né? Para que eu pudesse estar aí resolvendo, ajudando as pessoas. E chegou um momento da minha vida que eu fui buscar outras áreas além do direito. Fui buscar cursos de autoconhecimento, e nisso chegou o direito sistêmico, e aí eu fui vendo que constelações familiares, e aí eu fui vendo que tinha assim muito sentido com a área do direito de família, né, para ajudar as pessoas além do processo propriamente dito. E fui tomando gosto, aquela coisa, e assim, claro, me sensibilizando com as pessoas, vendo que os problemas familiares vão muito além do que está ali descrito na lei, né? Os conflitos familiares, posso dizer que 100% é emocional, são sentimentos, né, que se afloram. E para aplicar a lei, a gente precisa ter essa sensibilidade. Sim, sim. Nós precisamos entender o que está por trás A lei é daquele. fria, né, Rosângela? A lei é fria. Exatamente. Então, Então, por isso que eu falo, foi o direito de família que me escolheu, né? E é um prazer. Já há alguns anos eu venho me especializando, buscando cursos de formação na área de alienação parental e na defesa do homem, né? Por que na defesa do homem? O maior número de, posso dizer, vítimas de alienação parental, claro que em primeiro lugar são as crianças, mas em segundo são os homens, porque há um, nos processos, normalmente quem fica com a guarda das crianças e a residência de referência são as mães. uhum. Então,
é comum, né, que a alienação parental vem ali, inicia-se ali através da mulher. Mas não é que só a mulher comete alienação parental. É o Entendi. maior índice, né? Uhum. E da mulher cometer alienação parental e o homem junto com a criança, o pai junto com aquele filho acaba sendo vítima. Então já vendo esses acontecimentos, vendo essa situação nos processos que eu atuava, eu fui tendo a sensibilidade ali de olhar para a criança que estava sofrendo com alienação parental, olhar para o pai afastado do filho, e aí foi onde eu busquei cursos, busquei especializações, justamente para estar atendendo essa área que eu vejo que tem uma deficiência muito grande no nosso meio jurídico. Porque, pelo que eu vejo, né, que sempre é muito mal assistida, né? É, De profissionais. Não sei, talvez eu sim, esteja falando sim. assim uma asneira tamanho de um Não, bonde aqui. infelizmente é mal Mas eu não assistido. vejo isso profissionais, né? Eu não vejo a mídia, você entende, dando foco, né, para isso aí, para essa possibilidade, o que que o homem, como que seria o comportamento, né, do homem, no caso, o que que ele poderia fazer para evitar, qual que seria o comportamento ideal, para os cuidados, né? Porque isso aí tem. Eu acho que quando existe o rompimento de uma relação, ela sempre vem, né, com uma imensidão, né, de insatisfações, de conflitos, né, de dificuldades. E, desculpa, e eu não vejo, sabe, assim, aquela coisa, o foco, ó, homem, tá? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ó, cuidado com esse negócio, cuidado com. Então, é Falta por. orientação, né? Falta orientação, isso. Obrigado, você falou a palavra certa. Falta orientação. E eu não vejo profissionais como você se posicionando, né, da forma que você se posiciona. Isso que eu acho muito interessante, porque vou arriscar aqui, tá, Rosângela? Existe um tabu, alguma coisa? Existe. O É, que acontece? Eu vejo como uma questão assim cultural, porque isso é muito bom, tá, Rosângela? é, Você entrar por essa área aí, porque a gente tem, né? Eu acho que nós, profissionais, nós temos que ter a ousadia de abordar esses temas, né? sim, Colocar luz e nisso daí, ir colocar. além da lei, né? Sim, Como cara, você porque disse, assim não a lei é pode. É fria. gelada, é Então nós gelada. temos, né? E a narrativa é importante, né? Porque assim, Sim, quando você coloca uma narrativa voltada para um tema específico, aquilo ali passa a ser verdade, exatamente. Então, o que né? acontece? Eu estava falando para você o porquê eu, Rosângela, vejo como uma questão cultural. Vamos pegar aí alguns anos atrás, na década de 80, início da década de 90 também, quando, quando havia a separação conjugal, o divórcio, muito comum a criança ficar com a mãe, a guarda da mãe, e o pai se tornar um mero visitador, Uhum. né? Então, assim, isso veio evoluindo ao longo dos anos, né? Eu vejo assim a geração de pais mais jovem querendo participar mais da vida do filho, querendo ali realmente cuidar, né, no dia a dia. E lá atrás, como eu disse, o porquê da questão cultural, lá atrás, na década de 80, até mesmo 90, o pai era um mero provedor, né? O pai saía, trabalhava, e a mãe era vista apenas como uma dona de casa, né? Mais na década de 80 isso, né? E com a evolução, a mulher conquistou seu espaço, isso é muito bom, maravilhoso, né? Super Eu sou importante, mulher, eu super também, né? importante. Conquistei meu espaço. E aí, com isso, os homens começaram a participar e desempenhar sua função de pai, Uhum. né? Começaram realmente a participar desde o nascimento, o primeiro banho e daqueles cuidados de bebezinho. E aí, quando chega a separação, ainda há esse tabu de que a criança tem que ficar com a mãe, né? Embora a guarda compartilhada seja a regra na nossa legislação, mas ainda tem essa tendência de que a mãe é a cuidadora.
né? E o pai acaba ficando ali num lugar meio que perdido, né? O visitador. E esse pai, para ele, nesse rompimento, tudo aquilo que ele participava da vida da criança, dos cuidados do seu filho, de repente parou, Mas né? Então, assim, houve esse rompimento, e daí é onde começam os litígios, é onde começam, né, vamos dizer os assim, os conflitos. conflitos, exatamente, né? Rosângela, você falou um ponto aí que acho muito importante a gente falar sobre a guarda compartilhada, sabe? Como é que é a cabeça dessa criança? Porque assim, me desculpa a ignorância, mas eu vejo, tá, eu separo, né? Aí meu filho fica comigo uma semana, um dia, sei lá quanto, né? E aí, com toda uma estrutura, com todo um jeito, né, próprio de ser, meu, tá. Aí ela fica lá uma semana comigo. Aí vai pra casa da mãe. Fica uma semana. Eu acho que a cabecinha da criança, como é que fica? Né? Porque o pai é um jeito, a É, mãe é outro. olha, as crianças até que elas se adaptam É, muito melhor e mais rápido do que os adultos, né? é, Isso aí que você está falando, fica uma semana com um, uma semana com outro, não significa exatamente que é a guarda compartilhada, é a convivência, né? Então, tá. assim, muitas pessoas acham que ficar uma semana com o pai e uma semana com a mãe chamam de guarda alternada. Guarda alternada não existe na nossa legislação. O que existe é guarda unilateral e guarda compartilhada. Então, assim, a guarda compartilhada, ambos os genitores têm a responsabilidade de toda, eu falo assim, toda a vida civil da criança, né? De decidir ali em conjunto a escola, alguma questão médica. Então, assim, essa decisão em conjunto, até mesmo orientação religiosa. Então, na guarda compartilhada, ambos decidem conjuntamente, né? E ela é regra. A guarda unilateral, ela só ocorre quando um dos genitores abre mão do seu direito ou então oferece risco para a criança, né? Tipo, De violência, consumo de entorpecentes que, né, acaba alcoólatra ou violência física, infelizmente temos isso, né? Então, uhum, assim, que coloque a criança em risco. sim. Aí realmente ele perde a guarda. E o que você estava dizendo, então assim, a guarda, né, conforme eu expliquei, e aí vem junto com a guarda as modalidades de convivência, que normalmente nos processos é estabelecido final de semana alternado para o pai e um dia da semana, um pernoite na casa do pai, alguma coisa assim. Só que esses pais querem mais. Já passou pelo escritório vários clientes, vários pais que queriam exatamente isso. Eu quero ficar uma semana toda com meu filho, uma semana comigo, uma semana com a mãe. Então, assim, no início havia assim uma certa preocupação, até minha mesmo como advogada e como mãe, como isso vai ser, né? E eu tenho sim cases, posso dizer cases de sucesso, em que as crianças se adaptaram muito bem. Então, assim, o pai pega a criança na escola sexta-feira, final da aula, passa já, aí passa final de semana, a semana toda com a criança, e aí devolve na outra sexta-feira, a mãe pega a criança na escola e vai. Então, a criança tem duas casas e não fica de mochilinha, tá? A criança tem duas casas, dois quartos, tem tudo lá na casa do pai, tudo na casa da mãe. Aí você vai Dois me armários, tudo, ele tem uma vida tudo, própria. tem a vida própria. Claro que algumas crianças precisam passar por um acompanhamento psicológico para essa adaptação, Hum, outras não, né? Vai muito de como esses pais se relacionam. E acaba, assim, influindo bem, né? Sou até um pouco criticada por dizer isso, por defender essa modalidade de convivência. É, já sofri várias críticas por isso, mas eu chamo assim, os cases, né, de uhum. sucesso que tive no escritório, eu acompanho, tá? Mesmo depois que terminou o processo, de vez em quando eu ligo pro cliente, aí, tá dando, como que tá indo? Tá Sim. dando certo? Teve problema?
Não, doutora, foi a Isso é um melhor coisa. diferencial seu, né? Sim, Isso é um também. diferencial seu, eu sei Então, disso. assim, e aí, então eu tenho visto na prática que tem dado certo, né? Então, por isso que eu defendo. Mas, assim, a regra geral ainda é finais de semana alternado. Então, assim, o pai ainda é visto como um visitador, que só pega o filho lá na sexta-feira ou no sábado, tem um ou dois pernoites, aí daí, depois de 15 dias vai pegar a criança de novo. E isso, essa forma de convivência acaba criando um distanciamento do pai com o filho, porque não há participação ali no dia a dia da vida dessa criança. E a criança também não participa do dia a dia do pai. E, né, acaba quebrando um vínculo afetivo aí, ou até mesmo dificultando. E aí é onde que vai entrando um pouquinho ali na alienação parental, né? Que a gente meio que fugiu do tema. Não, não, espera um pouco, calma aí. Sabe, eu queria só fazer um adendo aqui. Você está observando que nós estamos aqui na ARC, né, nos estúdios da ARC, e é tão interessante essa possibilidade da Sim, gente ver esse movimento de. você está se distraindo com o movimento, Não, né? não, não, pelo contrário. Mas, Rosângela, quero fazer uma pergunta boa, porque eu tenho curiosidade disso. Você sabe, dentro da minha área, isso é muito importante. As decisões, quando é uma juíza e quando é um juiz, uma mulher e um homem, como, você tem observado alguma coisa, alguma. Ou é mais ou menos. Não, você quer Não, dizer assim no sentido de por ser mulher proteger mais a mãe, por ser é, homem, não, não, pelo não. contrário. É, tem juíza, Uhum, né? Que na prática eu vejo as decisões dela é bem machista. E tem juízes que tá ali bem protetor da mulher. Então, não é porque é mulher, vou defender, sim. E o aí, magistrado, não. E eles procuram, quando nós falamos dos direitos da criança, os juízes não olham para o pai ou para a mãe. Eles legal, olham realmente para a criança. sim. Então, E tem todo um independe. processo, né, também, né? Para Sim, convicção deles ali, para sim, decisão sim, deles e tal. tem todo um processo, ninguém vai, juiz nenhum vai tirando Sim. a criança da mãe, assim, de forma abrupta, não. Há Uhum. todo um procedimento, há todo um processo longo, inclusive, e muito cuidadoso. E juiz nenhum também afasta o pai, né? De- A lógico que é, dentro daqueles pontos ali que você levantou, sim. Mas sim. caso contrário, não. Estou falando dentro de uma normalidade. Não, Dentro de uma dentro de uma normalidade, não. normalidade, Se não tiver ao menos um pequeno indício, sim. né? Porque assim, o mínimo, que seja o mínimo indício de que o pai cometeu algum abuso contra a criança, seja abuso psicológico, físico, sexual, né? Tem que ter pelo menos um Sim, sim. pequeno indício, aí sim, aí há um afastamento, com certeza. Agora, se não tiver esse pequeno indício, né, de provas, tal, aí não, realmente não afasta. Pelo contrário, os juízes, tanto os juízes como promotores, eles veem também, assim, eles têm muita consciência da importância da convivência de ambos os genitores na vida da criança, porque isso reflete, né, até a vida adulta, Ah, com certeza. né? É a E, base ali e, da formação do ser humano, né? e já que nós estamos aqui fazendo esse bate-papo, eu acredito, não sei, mas é importante que, se a mulher, a mãe, também, né, for usuária de algum, de Sim, drogas, sim. né, É, ela também é igual, é igual, penalizada igual igual, o exatamente. homem. Se a mãe também oferecer risco para a criança, Uhum. ela também é afastada. Eu tenho casos de alienação parental, estou me lembrando aqui de dois agora no momento, e que a mãe foi afastada da criança, porque comprovou-se a intensidade da alienação parental e o mal que essa alienação parental estava fazendo para a criança. Houve a reversão da guarda, a guarda passou para o pai unilateral, Unilateral. e a mãe ficou com, uma das mães ficou com direito de visita, sem pernoite. A outra, no outro caso, a mãe perdeu até o direito de, por um período de tempo, Era isso que perdeu, eu ia te perguntar. por um curto É um período de período. tempo, É isso. possível de reverter. Sim, sim. Reverte, claro. Reverte. Sempre reverte, mas Uhum. Mesmo.
tendo uma sentença Não, não, da guarda unilateral. é decisão provisória, né, Ah, Eduardo? Porque aí o processo está em trâmite. Então, assim, uhum. só para as pessoas entenderem É, como que isso acontece, o que é alienação parental, era a pergunta que eu ia te né? fazer agora, E aí, danada. Explica aí. Não, mas não de forma técnica, mas de forma bem simples. O que que é alienação parental? alienação parental é quando aquela pessoa, né? Eu vou falar aquela pessoa porque ela não é uma. Primeira coisa, alienação parental não é uma lei de gênero, tá? Não é para proteger o pai ou para proteger a mãe. A alienação parental é uma lei que protege a criança. Então, quando o detentor ali, a pessoa que tem a, como que eu vou dizer, a guarda, que tem assim A um certo poder, convivência? um certo poder de interferência ali na vida da criança, que pode ser a Sim. mãe, pode ser o pai, pode ser os avós, pode ser os tios, né? Que convive ali, tem esse poder mesmo de interferência no psicológico dessa criança. Ele começa a falar mal do pai ou da mãe, né? Aqui vamos falar do pai porque a minha defesa é, Sim, né? Eu sim. trabalho, o meu público é mais esse. Então, assim, começa a falar: ah, seu pai não presta, seu pai nos abandonou, seu pai trocou a gente por aquela outra, seu pai não tem interesse de vir te ver, né? Então, assim, começa com coisas sutis do dia a dia, né? Teve uma apresentação na escola, o pai não foi. Muitas vezes o pai nem sabia da apresentação da escola porque não foi comunicado. Então, assim, seu pai não quis vir te ver. É, e começa a depreciar também as coisas que o pai faz, né? Eu tive um caso lá, tô lembrando, o pai levou a criança a cortar o cabelo e a mãe desqualificou a O atitude do corte. pai, o corte, o salão. Então a criança já começa a perceber assim: nossa, meu pai não presta, tudo que meu pai faz está ruim. Há casos também bem assim na prática, tira a autoridade do pai. O pai não pode corrigir o filho. Sou eu que mando, eu que sou sua mãe. Seu pai não manda nada. Então, assim, são diversos atos que, claro, não é um ato isolado. São diversos atos que vai levando, assim, a criança a ter uma percepção ruim do pai e começa a entender que o pai não presta, que o pai não gosta dela e vai se Começa a criar afastando. aquelas barreiras, né? Que é de. Sim. Ah, Então, e na alienação parental também, atos de alienação parental, dificultar a convivência do pai com a criança. E como assim dificultar? Ah, chegou o final de semana do pai, a mãe coloca um programa muito mais legal, né? Ah, nós vamos para o shopping, cria uma situação que a criança perde o interesse de ir para a casa uhum, do pai. Ou então impedir mesmo, né? Tem casos que dificultam e tem casos que há um impedimento. certo. Que não, chegou, a mãe pega e some com a criança para o pai realmente não ver. Só que a Isso. criança não sabe, né? Daí na cabecinha dela foi o pai que não quis ir. Então, assim, são vários fatores que não, né? A repetição desses fatores, dessas ocorrências vai levando que a criança passa a rejeitar o pai e muitas vezes até mesmo a proteger a mãe. Então, aí isso são, né? Essa sequência de fatos são atos de alienação parental. Eu acompanho um pai que não é aqui de Mato Grosso, é de outro estado, Uhum. com a separação conjugal, foi bem quando começou a pandemia, né? A pandemia acabou que sendo aí uma alavanca para que ocorresse a alienação parental. É, com a separação, a mãe proibiu que o pai pudesse ter acesso à criança, usando a pandemia como, né? Mas não era, na verdade. E aí esse pai chegou à procuração, ele teve o direito dele de convivência regulamentado pela justiça. E essa, mesmo tendo a decisão judicial, essa mãe ficava se evadindo para que não fosse citada da decisão Olha. judicial. Então, ela estava sempre fugindo do oficial de justiça, porque uma vez que ela não foi citada, Uhum. ela não tem que cumprir, Sim. né? E isso foi, devido à pandemia também, ajudou um pouquinho, foi aí uns 2 anos assim, até que conseguiu que a citação dela ocorresse. Quando ocorreu a citação dela, o que ela fez? Mudou de cidade. Foi para uns 500 quilômetros A coisa é longe. bem intencional mesmo, né? Sim, Premeditada mesmo a coisa, exatamente. né? Então, por que eu estou contando isso? A mudança de cidade com o objetivo de afastar o filho do convívio do pai também é um ato de alienação parental.
Em resumo, essa criança que na época tinha 8 anos de idade, ficou 4 anos e pouco sem contato algum com o pai, porque o pai ligava, a mãe não passava as ligações, não tinha comunicação nenhuma. E depois de 4 anos que o pai conseguiu ter o primeiro contato com o filho. Não, mas só um pouquinho, só te cortar um pouquinho. Ele ficou 4 anos, mas ele já acessou a justiça para Sim, reverter a coisa. 4 anos, Esse aí foi briga. a demora judicial. Não, 4 anos com o processo tramitando, com Sim, todas as decisões a seu favor. ok. Nunca esse pai teve uma decisão proibindo ele de ter contato com o filho. E nesses 4 anos, a mãe sempre criando obstáculos para que esse encontro, para que esse convívio não ocorresse. E aí, depois de 4 anos que ela não conseguiu, a mãe não conseguiu mais sustentar isso, que ele começou a retomar o convívio com o filho. Mas aí, esse filho hoje, já na adolescência, com 12 anos, ele já não quer mais ter contato com o pai. Então, para reconstruir tudo isso é muito difícil. Foi muito tempo de afastamento. Isso é uma alienação parental. Então, eu contei esse caso para as pessoas entenderem como que ocorre na prática. E a alienação parental, ela é considerada como uma violência psicológica contra a criança, E que sim, ué, é uma né? violência. É uma E violência grande. psicológica. Então, assim, além desses esses exemplos que eu trouxe aqui, tem um ato mais grave ainda de alienação parental, que há muitos casos de que há falsa acusação de violência sexual contra a criança. Meu, que jogo baixo, hein? Exato, Aí é. mas acontece. Mas acontece. Infelizmente acontece. Em um desses casos que eu mencionei há alguns minutos atrás, de que a mãe foi afastada do convívio da criança, foi, foi isso que aconteceu. Ela cometeu vários atos de alienação parental, e quando ela viu que o pai não desistia do filho, ela chegou ao ponto de fazer uma acusação de abuso sexual contra o pai. Mas esse pai sempre muito combativo, nunca desistiu do filho e conseguiu, né, assim, mostrar que a acusação era indevida. Ele nem chegou a ser afastado do convívio do Rosângela, mas pai. isso é muito sério, Rosângela. Quem Meu foi afastado foi Deus. a mãe. Então, assim, é muito complexo. É sério e complexo, né? E Rosângela, triste, né? você defende, assim, sei lá, quando a pessoa, né, quando há uma separação, quando há um acompanhamento psicológico, porque, Sim, com sabe, porque certeza. esse conflito aí, ele É não assim, é, não é só, eu não é, vejo isso, não é só judicial, não, de forma alguma. né, o Estado, no caso, ele não pode pensar, não, tem uma decisão, é isso, pronto, acabou. Eu tenho como princípio, assim como você, de resolver as questões de forma Sim, extrajudicial, sim, né? uhum, Você trabalha com isso, sim, resolução de conflitos extrajudicial. uhum, Na área de família, nos conflitos familiares, nem assim, não é possível resolver tudo no extrajudicial. lógico. Mas há muitas coisas que nós, advogados, temos a obrigação de orientar nossos clientes. Então, quando eu pego um processo de divórcio que está bem no início, eu oriento os meus clientes dos sinais da alienação parental, se começar a perceber já para buscar um apoio psicológico para a criança, para a família, porque muitas vezes a alienação parental não começa de forma intencional. Muitas vezes essa alienação parental começa ali por aquele sentimento de mágoa, de raiva, que está ali no momento do divórcio e acaba que a criança se envolvendo nessa discussão dos pais, né? Então, assim, não é intencional. Então, eu oriento, busco tentar, assim, de forma extrajudicial, conscientizar, seja o homem, seja a mulher, conscientizar do que é a alienação parental, da importância da convivência com o filho, né, do respeito, e em muitos casos dá certo, né? Então, assim, essa conscientização aí no extrajudicial. E aí, quando nós chegamos lá pro judicial, que é necessário, vai só a questão ali do divórcio, propriamente dito, que é necessário, né, a intervenção
A intervenção judicial, quando envolve criança, a questão de alimentos, nem que seja para homologar um acordo, né? Sim. Mas aí já vai de uma forma mais tranquila. Porque essa, vamos falar, essa criação do bom senso, né, entre o casal, eu acho que é de suma importância, né? Sim. E se não é um profissional competente, com essa visão, com essa. Eu acho que passa ao largo, né? Isso É, daí. é porque o que eu falo assim, o que acaba é a conjugabilidade. Sim, A é isso. parentalidade não Não, não. acaba. Então, assim, o casal está se separando aí com uma criança pequena, vamos colocar aí 2, 3 anos de E até não idade. criança, Rosângela, adulto, porque Sim, tem. a gente não pode confundir, né? Não Não, pode confundir. você Ué, separei separou. da minha esposa. Mas tem um filho em comum, vai ter Mas não. formatura, vai ter aniversário, vai ter casamento. É, O pai, vai ter que conviver com a mãe. sim, de uma forma Então, ou de outra vai. tem Uma que, boa convivência tem que haver tem que ter uma sempre. Civilidade, civilidade, né, entre esse pai e essa mãe, né? Um uhum, respeito, lógico. né? Então, assim, tem ali o filho em comum. Então, por isso que eu falo muito para os meus clientes. Vocês têm que entender que o que acabou foi a conjugabilidade, o casamento, Perfeito. mas a parentalidade não. Isso aí é eterno. Sim. E você tem que buscar uma forma Não, de conviver bem. e não importa, né? Se eu escolhi mal a mulher para ser a mãe dos meus filhos, ou ela escolheu mal o marido para ser o pai dos filhos dela. É, É uma coisa assim, não pode confundir, não. Peraí, não deu certo a relação, né, com a mulher, sim, correto? Mas a exatamente. relação entre pessoas, essa daí não pode acabar, né? Entre cidadãos, não pode. Entre pais, não pode, né? Exatamente. Porque eu não sei, Rosane, eu falava para meus filhos isso. E lógico, eu também, nós todos, né, que nós somos filhos. Sim. E a gente cria o- pelos pais, né? Parece que eles são uma divindade, É a nossa né? referência, né? É. Então, pô, É a nossa uma referência, um é a certo nossa período base. nosso, né? Cara, para nós os pais são perfeitos. É na São primeira perfeitos, não infância, tem, não Eduardo, tem. é comprovado cientificamente, na primeira infância que cria a personalidade, que cria as referências das crianças, a crença. E isso são coisas que a gente leva para traz para a vida Sim, adulta. Então, ali na primeira infância que é formado ali até o caráter do ser humano ali. É porque, e quem que está ali conosco na primeira infância? É o pai e a mãe, lógico. né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande desse pai e dessa mãe. E em muitos divórcios, em muitas separações, há casos em que tanto o pai quanto a mãe quer levar a vida de solteiro de novo e esquece do filho. Aqui daí eu não estou defendendo nenhum nem outro, não. Se vê a libertação ali do casamento e vai levar a vida de solteiro, e como é que fica essa criança? É muito É, sério. é Aí muito você falando esse sério. negócio, me veio uma na cabeça aqui. E agora com essa nova formação familiar? Como é que fica esse aí? Como assim? Qual tipo de formação Ah, familiar? Porque hoje nós temos, assim, dezenas de formação então, familiar. dessas novas homossexuais, né? Quando dois homens adotam uma criança, ou duas mulheres adotam uma criança. E havendo uma ruptura nessa relação, como é que fica? Você já pegou algum caso nesse Não, sentido? Não? eu nunca peguei um caso nesse sentido, mas Hum. assim, A regra é a mesma? em primeiro lugar, a regra. Identifica quem que faz o papel de pai, quem faz o papel de mãe ou não? Me Então, desculpa a aham, não, ignorância, tá, sim, Rosângela? Isso aí como é eu disse, um. eu nunca me deparei, nunca veio até mim uma situação como essa, mas Uhum. independente de ser a criança ter pais homossexuais ou não, havendo a separação, o que se olha são os direitos dessa criança. A criança tem que ser preservada, Ok. tá? Então, assim, é o melhor interesse da criança. Então, é feito, vou falar regra geral, e acredito que em relações homossexuais também deve-se usar isso.
é feito um estudo psicossocial, né? Aonde vai ver o psicólogo do jurídico ali do fórum, o assistente social, faz todo um estudo para ver realmente o que é melhor para essa criança. Isso independente de ser hétero ou homossexual. Ontem mesmo eu li uma reportagem que eu achei muito interessante, de uma criança que foi registrada com 3 pais e uma mãe. Caraca, meu Jesus. Por quê? Como isso aconteceu? Aí eu fui, mas isso se encaixa exatamente aí no que você É, tá me é. perguntando. Casal hétero, teve o filho, É. e essa criança, isso eu li na reportagem, tá? E essa criança teve. Então tá, os pai e mãe, casal hétero, teve a criança. E essa criança tinha uma grande afinidade com o tio, que é homossexual. E esse tio sempre muito presente na vida dessa criança. O tio e o companheiro do tio, né? O casal homossexual. E a criança desenvolveu uma afinidade muito grande com esse casal. Os pais se separaram e eu não sei por que motivo, que a reportagem é muito objetiva, mas com a separação conjugal dos pais, essa criança passou a morar com o tio, que é um casal Tá. homossexual. E aí, com o passar do tempo, e eles até pediram, né? Foi esse que foi o motivo, entraram com o reconhecimento da paternidade socioafetiva. E foi, imagino eu, claro, né, que foi comprovado aí o vínculo afetivo dessa criança com o tio e o companheiro dele. E aí foi a reportagem era essa, que foi reconhecido os 3 pais e uma mãe. E aí houve alteração do registro civil da criança. Meu Deus. Então, assim, mas por que tudo isso? Foi Mas e as olhado ali, referências? então, foi olhado ali o melhor interesse dessa criança. O quanto esse casal homossexual fez bem para o desenvolvimento dela. Fez e faz, acredito, né? Porque senão, e eles foram reconhecidos como pais dessa criança. Isso hoje acontece. Como há crianças registradas com 2 mães e um pai, é muito comum. É, Hoje em dia está é sendo muito, sei lá. é muito comum. É É, daí a maternidade ou paternidade socioafetiva. Aí sim. fica na certidão de nascimento o nome de todo mundo. Tá, mas agora vamos lá. Vamos voltar ao nosso tema, né, da nossa conversa aqui, da alienação parental em defesa do homem, Sim. né? E, ok, e se por acaso, que é muito normal, o homem arruma o pai arruma uma namorada, como é que, ou a mãe arruma um namorado, como é que é essa coisa o que que isso aí Da interfere, madrasta e do padrasto. interfere nessa alienação, É muito. o padrasto, ele comete também Sim, alienação, a com madrasta certeza. também comete. Cometem. É muito comum eh, os pais terem um bom relacionamento em decorrência dos filhos. E aí, quando o pai arruma uma namorada, a mãe começa a cometer os atos de alienação parental. Isso é muito comum. Daí, assim, chega no escritório, os clientes, doutora, foi só arrumar a namorada, acabou a paz, eu não consigo mais ver meu filho vai para casa, tudo que acontece lá em casa fica levando para casa da mãe, como se fosse um pombo correio, e como minha vida virou um inferno. Tá difícil. Aí a gente começa a investigar, vai mais a fundo, tá havendo uma alienação parental lá por parte da mãe. E é assim, muito engraçado que é logo que esse pai arruma uma namorada. Então, se é por ciúmes, se é por questão, assim, sentimento de posse com o filho, não sei. Mas é muito comum. E há casos também em que o padrasto ou a madrasta comete a alienação parental. Eu tive um caso deste em que o padrasto estava cometendo alienação parental contra o pai e a mãe acabou sendo conivente. Então, o padrasto criava obstáculos para as crianças irem para a casa do pai, o padrasto ficava falando mal do pai, não permitia que as crianças conversassem com o pai nem por telefone. E foi criando assim vários.
né, várias coisas para que essas crianças, para dificultar e impedir o convívio dessas crianças com o pai, ao ponto de cometer um abuso psicológico muito grande, que chegou assim ao ponto desse padrasto, essa mãe, né, que detinha assim, a convivência majoritária com os filhos, houve a inversão da guarda para o pai, porque ficou comprovado o mal que esse padrasto estava fazendo para o desenvolvimento dessas crianças. Rosângela, você falando isso aí, eu tava pensando um negócio aqui. Vamos lá, vou fazer um desenho. Tá. A mãe casa com outro, lógico, Uhum, né? O padrasto. Aí eles têm um filho, ok? certo. Ok. Aí, por causa da influência do padrasto, a mãe, né, vamos falar assim, Uhum. distancia do filho do casamento anterior. Uhum. Distancia o. Porque, lógico, né? O Sim, padrasto. acontece. Eu vou até te falar, aconteceu isso na prática, É lá, mesmo. lá no escritório. Aconteceu. Foi até bom você trazer esse exemplo, já tem Porque, alguns assim, anos. é um quadro bem cabuloso, né? É, É, é uma mas coisa assim de. acontece. Vou trazer assim, um caso bem realista para que você hum, e nossos, né, a nossa a audiência. nossa audiência entenda. Houve a separação conjugal, Sim. tá? Até fui eu que fiz o divórcio consensual. Não houve briga desse casal. Não houve briga nenhuma. Foi no extra? Foi no. Não, foi, homologou judicialmente, mas foi consensual. Delimitamos a convivência do pai com a criança e da mãe. Esse pai pegava a criança, tinha um pernoite durante a semana, pegava a criança, acho que terça na escola, devolvia na quarta. Tinha um pernoite ali durante a semana e os finais de semana. E a criança tinha livre acesso a conversar com o pai por telefone, por videochamada. Então, eles tinham um convívio muito bom. Isso ocorreu por 1 ano e meio ou 2. Até que o pai arrumou uma namorada e casou novamente, né? Houve aí, Uhum. casou. Só que essa nova companheira do pai, ela já vinha de uma relação, né? Um ex-casamento que ela tinha uma filha, Pá. tá? Então, assim, e aí, naturalmente, ela casando, o filho dela foi morar junto lá com o padrasto, né? Se formou ali uma nova família, Uhum. entendeu? E a criança da primeira lá, o filho do pai, ele começou a se sentir excluído dessa nossa nova família. Por quê? Quando ele ia para a casa do pai, o quarto que era dele deixou de ser dele, passou a Sim. ser da Ah, enteada. Quando a atenção que ele tinha do pai começou a ser dividida com essa enteada. E essa criança, e outros fatores aí que aconteceram, e essa criança começou a se sentir rejeitada pelo pai. E não houve nenhum ato de alienação parental da mãe, entendi. tá? Chegou ao ponto que esse pai não teve o cuidado de ter um equilíbrio ali entre o tratamento da enteada com o filho, e chegou ao ponto que esse filho não queria mais ver, não queria mais ir para a casa do E- pai. E isso nós chamamos, né, não está na lei, mas nós chamamos de autoalienação parental. É uma questão doutrinária, aonde o próprio pai ou a própria mãe comete atos que o filho quer se afastar, que o filho não quer mais conviver com o pai. Então, nesse caso, essa criança ela foi se sentindo tão rejeitada pelo pai, e claro que houve uns ciúmes da enteada, tudo, mas ali o pai não teve a sabedoria, não sei, A não teve a habilidade. habilidade de colocar dois quartos, um quarto para a enteada, outro quarto para o filho, né? Não sei ali como foi a dinâmica da casa, mas assim, a primeira coisa que esse filho perdeu foi o quarto dele. É, no mínimo, aí não teve planejamento nenhum, né? Então, No mas mínimo, e quem sofreu com tudo isso? a A criança. criança. A criança sofreu com tudo isso. Aí embora eu faça a defesa dos homens, dos pais, mas acima da defesa dos pais está a defesa das crianças, Sim. o direito dessas crianças, Tem que ser né? preservado, não tem Tem que jeito. ser Tem que preservado. ser.
Então, assim, nesse caso, o que aconteceu? O pai começou a atacar a mãe, mas a mãe não estava cometendo alienação parental. Era ele mesmo. Era ele mesmo. E aí, Rosângela? Está na justiça o processo, está em andamento. A criança não quer mais conviver com o pai, e o pai, naturalmente, ele quer, né, conviver. E, Mas, Rosângela, isso é muito comum, não enfim, é? é muito comum. Mas, assim, Não, porque. confesso que comigo eu tenho esse único caso, entendeu? Uhum, Mas é comum. E às vezes acontece com a mãe também, né? Aí a mãe, como você disse, entra num novo relacionamento, a mãe tem um bebezinho novo ali desse relacionamento, e naturalmente o filho do primeiro casamento se sente rejeitado. É muito comum. Então, assim, nós temos que ter esse olhar para a criança e sim. preservar a criança. Porque eu tô falando assim que é muito comum. Se eu tiver errado, você me corrige aí. Mas, normalmente, o casal separa, eles estão aí com 35, 40, entre 35 e 50 anos, vamos falar. Até Normalmente, né? menos, até Até menos, menos. até Tá. menos. Estão aptos. E é cultura nossa, né? O filho É o que eu dá falei. uma certa segurança no casamento, né? Eu acho que é uma coisa cultural. É uma coisa Porque cultural, porque a- na verdade o filho não traz segurança nenhuma, nenhuma no né? Nenhuma. casamento, né? Não, Nenhuma, mas nenhuma. é cultural. Como eu disse lá no início, cultural também que o filho é da mãe, Sim, sim. né? E é por isso que eu falei que é muito comum, porque, vamos falar, no segundo casamento, né? Tanto a mulher quanto o homem estão aptos Sim. a, a serem pais novamente. E tem essa coisa da cultura, de quê? Não, vou ter um filho porque aí me dá estabilidade, né? Entre aspas, assim, não sei se. Hoje em dia, sinceramente, eu acho Não, que né? não tá mais tanto assim, né? Ainda tem, claro que tem, né? Mas com a evolução, com a independência da mulher, tudo, não tá mais tanto assim, não, Eduardo. É, Tem que ainda, legal, coisa tem boa. ainda alguns casos, claro, mas não, eu vejo que tem diminuído bastante, que não, Que bom, isso é é, bom. pelo Porque. contrário, assim, o que as pessoas pensam, quando vão fazer, quando estão em crise no casamento, o que elas pensam não é que o filho segura o casamento. As pessoas pensam muito assim, o reflexo que esse divórcio vai trazer para o meu filho, Uhum. né? Então, assim, há uma preocupação com a criança, né? Tem muitos casais que pensam nisso, né? E aí toma todo um cuidado maior para fazer essa dissolução, né? Mas não que o filho segure o casamento. Não, não, Ainda, eu acho que tem, claro que tem, mas tem diminuído. sim, que Tem legal. diminuído. Porque então, eu acho que é um quadro, né, os pais terem um segundo filho de um outro, um segundo filho não, um filho de outro casamento, né, e essa autoalienação aí é por isso que eu acho que é bem recorrente, Sim, porque é uma dinâmica, né? sim. É uma dinâmica. Mas Você pensa, tá, eu separo, meu filho tem 8 anos, aí eu depois passa-se um ano, eu caso com uma outra, tenho um filho com ela, aí tem essa diferença de nove é, anos, né? sim. E a criança ali de 9 anos, louca para atenção e está num momento de muita atenção, É, pré-adolescência. mas há casos também, muito frequente, tem crescido muito, que as madrastas, elas tomam, assim, as crianças, elas acolhem esse filho do primeiro casamento com uma responsabilidade muito grande. Que legal, Eu tenho visto muitas madrastas acolherem realmente o filho do primeiro casamento, tá? Então, assim, há um tabu, né? A madrasta que é má, mas eu tenho convivido e visto muitas boadrastas. que beleza. Então, assim, e também padrasto, né? Muitos padrastos bons também, que acabam tendo aí um bom relacionamento com a criança, trata a criança realmente como se fosse filho, acaba se tornando um pai socioafetivo. Tá tendo, assim, essa nova geração. Eu falo que é uma nova geração, né, Eduardo, pela nossa idade, não querendo entregar, mas assim, Vai se entregar. mas assim, esses pais jovens aí da faixa dos 30, entre 30 a 40, tanto o pai quanto a mãe, né, eles
são diferentes dos Que bom. pais lá, né? Dos nossos É. pais, de nós Ah, sim, mesmos, não né? é essa. Então, assim, falando isso, eu lembrei aqui de um cliente, esses dias ele até comentou comigo que o padrasto vai lá buscar o filho, né? E Uhum. eles se cumprimentam, se abraçam, tipo assim, conversam, né? Tem um bom relacionamento. Então, assim, as novas famílias hoje estão lidando bem com isso. Claro que existe, né? Não, não é regra, né? Há famílias que lidam bem, outras nem Não, mas é tanto, bom você né? falar isso, porque Mas quem está nos existe ouvindo, sim, existe né, sim. ele entender também, falar assim, gente, é possível de conviver bem. Sim. É possível, tem N pessoas que convivem bem, E é normal né? também ali naquele primeiro momento do divórcio ter as desavenças, né? Uhum. Eu falo, a separação não começa como o casamento, né? Que é tudo no amor. Então, na separação é normal ter hostilidade, ter essas divergências, mas assim, passou aquele período do luto, do divórcio ali, as coisas vão se acomodando, né? E aí começa a ficar bem também. Claro que tem pais e mães que acabam eternizando essa briga, mas outros não, né? Outros, pelo bem-estar do filho, acabam tendo assim um relacionamento civilizado. Eu acho que a gente tinha que pensar um novo episódio para a gente entrar nessa área do conflito, sabe? De essa, é, essa convivência eterna com o conflito, né? Que a pessoa vai e não, É. sabe, e nunca quer, e passa o luto do. Ou melhor, né? O luto nunca acaba. É, é, o, ca- O luto nunca acaba para esse eles. conflito que se eterniza. É o exemplo que eu citei ali alguns minutos atrás, dessa mãe que ficou fugindo do processo, que Uhum. acabou mudando de cidade com o filho. Então, assim, hoje esse processo já está indo para 5 anos e essa mulher, infelizmente, ela fica criando situações de medida protetiva que não existe, fica sempre criando situações novas de afastamento do filho, mesmo já sendo um pré-adolescente, criando denúncias de violência domésticas inexistentes. Então, assim, vai se eternizando, já tem 5 anos É demais, isso. né? Então, É assim, gostar de briga demais da então, conta, gente. Meu infelizmente, tem Jesus amado. pessoas que acabam eternizando mesmo esse conflito. E aí, os homens, né, os clientes que chegam até o meu escritório e falam assim, doutora, eu quero paz. Eu quero paz. É, E aí, quanto custa a sua paz? Não tem dinheiro que não paga a tem. sua paz. Tem não. E o pior, né? O outro lado fala assim: eu não vou deixá-lo ou deixá-la em paz. É, E consegue, né? sim, E porque daí consegue. tira, desestrutura no trabalho, desestrutura o emocional. Se a pessoa não tá com o emocional, né? Vai mal no trabalho, acaba. Tá louco, Rosângela. Já não Entra em ter paz? Pô, todas as já áreas não. da sua vida, né? Acaba aí Sim, refletindo em todas lógico. as Ainda áreas. mais nessa parte super sensível que é filho. Exatamente. Imagina, quer coisa melhor do que filho? Exatamente. Tá. Mas, Rosângela, o que você acha? Vamos fazer um outro. Vamos, tem muita Ah, coisa para falar, ah, né? não esgotamos, né? Não, Vamos tem que estar fazer conversando mais. como que eu vou falar? Uma série, né? Ah, e Tem que outra, fazer uma Rosângela, série. Rosângela. Seu livro, né? Nós temos que falar dele. Sim, temos que falar do livro. Eu tenho um livro, eu fiz um livro especialmente para os pais, né? Para o público leigo que não sabe o que é alienação parental. É. E nesse livro eu trago o quê? A importância da guarda compartilhada, trago os primeiros sinais de alienação parental para que esses pais tenham essa percepção, porque muitas vezes a alienação parental é detectada depois de muito tempo. E tem, talvez é até bom a leitura do seu livro, porque assim, talvez a pessoa está fazendo inconsciente, né? Inconsciente Sim, alienação. exatamente. Já chegou até mim, Eduardo, mulheres eh, narrando ali o conflito ali do divórcio e tal, e o problema com os filhos. E eu falo para ela.
olha, isso que você está fazendo é alienação parental. O que é isso, doutora? Como assim? Eu falei, essas atitudes que você está tendo pode afastar o seu filho, pode causar ao seu filho um sentimento de rejeição ao pai. Então, assim, há uma conscientização Sim. que a mulher não sabia. Eu já li seu livro, eu sei que. Então, assim, há essa conscientização. Já tive casos de mulher que me procuraram para o divórcio e ela queria ir embora da cidade para ficar longe do marido. Eu falei, mas e sua filha, o seu filho? Oh, meu Deus do céu. Né? Ô, Então, assim, tem muita coisa, Ro- muita coisa. A gente tem que Rosângela, fazer eu tô uma querendo falar do série. seu livro, você já tá indo pro outro lado. Porque Ah, assim, o seu livro, além de ter um conteúdo muito bom, isso aí, a escrita, né? A forma que você escreveu, eu acho que é muito compreensível, é muito tranquilo das pessoas lerem e entender. É como eu falei, eu escrevi para o público leigo mesmo, não é para operadores de direito livro. E como eu É, estava dizendo, ele fala da importância da guarda compartilhada, mas fala para os pais. Não estou falando ali para um advogado, para um juiz, eu estou falando para a população geral, que não trabalha, não tem esse conhecimento. Aí, quando eu trago os primeiros sinais de alienação parental, é quando eu trago ali o dia a dia dessa família que se uhum, desfez, uhum, né? E daí eu venho trazendo a importância de combater esses primeiros sinais antes que isso se torne uma alienação parental. sim. Mas claro que eu venho trazendo também as consequências da alienação parental, venho trazendo o que é o ato de alienação parental para que as pessoas também entendam, né, o que realmente é o ato de alienação parental, como eu já disse aqui alguns, que é a mudança de cidade, a interferência, o impedimento ou dificultar o convívio com o pai, venho trazendo exemplos práticos do que é isso. E também como resolver, né? Porque muitas vezes consegue-se resolver essa questão da alienação parental com terapia, com a ajuda do psicólogo, mas se não é possível, tem que haver a judicialização, tem que procurar um advogado especializado, né, para estar te orientando e estar buscando a resolução. Porque o maior prejudicado de tudo isso é a criança. Porque É, a alienação parental é um ato de violência psicológica contra a criança. sim. E eu gosto muito, sabe? E aí agora eu tô falando, né, não só para a sociedade, mas principalmente para os colegas. Eu gosto muito dessa pegada sua, de que você tem, né, você tem uma prestação de serviço, aí você juntou um projeto que é o livro, sabe? E voltado para o seu público, eu acho muito legal. E estou fazendo igual, né? Que foi agora com o podcast na mesa de negociação e tal. É um projeto. Eu acho que Sim, nós, advogados, nós temos que ter isso. Entregar o máximo possível. Não ficar só naquela coisa, sabe, Rosângela? Do. Ficar naquela coisa assim, ah, não, é meu serviço, meu serviço, meu serviço. Né? nós, Ah, atendimento de excelência, ok, meus processos, né? Os processos operacionais, gerenciais, tá bem definido, ok, isso é super importante. Mas eu acredito também, né? E você, aquela última não, aquela conversa que nós tivemos a respeito de livro e tal, uhum. tal, você me despertou para isso. Você sabe que esse Eu já ia podcast, falar do seu livro já. não, Eu, e esse é, podcast, com aquela conversa que nós tivemos, sabe, clareou para mim. Falei, pô, peraí, vou escrever um livro, escrevi, você sabe. e o lançamento E está bem aí, né? é agora, se Deus quiser, fevereiro. E aí veio, na sequência, veio esse podcast. Por quê? Porque eu vejo assim, complementa, sabe? É, Complementa. São projetos distintos, são, mas tudo sim, do nosso eu vejo escritório. assim que nós, né? Não vou dizer obrigação, mas nós temos a missão, né, de levar a informação, Sim, né? sim, Nós temos essa missão de levar a informação, de orientar, de até mesmo evitar que a judicialização de ações, aconteça. né? Então, assim, Sim, é nossa responsabilidade, porque o advogado é o primeiro ouvinte ali. E o cliente, dependendo do nível emocional que ele está, o que nós falarmos como advogado, ele vai fazer. sim. Ele confia plenamente em nós. Lógico. Então, assim, se é um advogado, se é uma pessoa mais combativa, mais,
vai colocar ali, jogar colocar lenha na fogueira, vai. Apagar o incêndio com gasolina, né? Então assim, e não é essa, eu vejo que não é essa a nossa missão, Não. né? Então assim, e levando informação, seja aqui por esse projeto maravilhoso que é do podcast, seja pelo livro, né? E hoje em Uhum. dia tá tão as redes sociais, os canais que nós temos de comunicação, né? É possível É que possível a que isso informação chegar. É, informação é, chegar, né? Hoje qualquer um tem acesso, uhum. né? Então assim, é muito importante conscientizar as pessoas de evitar o litígio, né? Tá aqui, ó, na mesa de É negociação. sempre colocando a E, negociação e agulha. isso serve para todas as áreas, Sim. inclusive para a área de família, né? Serve Ah, para. com Ó, certeza ontem serve e mesmo bem. eu entrei numa reunião de tentativa de acordo, partilha de bens de um divórcio. Nós entramos em reunião 9 horas da manhã e saímos 1 hora da tarde. E o objetivo dessa reunião era realmente resolver as coisas de uma forma amigável, para que não, se for levado ao judiciário, que seja de uma forma mais leve, né? Que já chegue ali, Sim. porque E nesse caso aí, não precisa levar 100%, pode levar aqueles pontos divergentes. pouca coisa, É, pode fazer um acordo é, parcial, né? sabe? Então, Então, assim, assim, é a mesa de negociação. ô, Rosângela, mas eu acho, né, acho e acredito, sabe, que nós advogados, nós profissionais, e de outras áreas também, a gente tem que ter sabe, esses vários canais, né, no nosso caso, de defender a sociedade. Mas, uma coisa que eu queria saber, aonde que acha seu livro para comprar? Pois é. Ah, meu Meu Jesus livro, amado. a produção vai colocar aqui meu livro. A produção vai colocar aqui o Que livro. bom, que Ele está bom. disponível na editora Dialética pelo site, né? E também ele está em forma de livro digital pelo Kindle, né? Acessa pela Amazon. E comigo, eu tenho alguns exemplares ainda, né? Então, Que legal. assim, vou aproveitar aqui e fazer o meu merchan, Merchan? Lógico. né? Pode procurar pelo meu perfil do Instagram, que é @rosangela_passadori, né? E aí, através do Instagram, LinkedIn, Facebook, né? Todos, o meu nome mesmo, a conta, né? Rosângela Passadori. E lá vai ter acesso também ao livro. Que legal, muito bom, E, porque e quero ser convidado para o lançamento do seu, né? será? Que tá bem Será? aí. Será? Oxe, E sei também é, que é um livro que está falando diretamente sim. com É, público é, leigo, é, é, né? Que é. também não foi feito para o operador de direito, para Não, trazer ali não. justamente. É, acredito que vai contribuir, mas o objetivo, né? O foco, não. É bem aquele negócio, né? Hoje em dia, nas redes sociais, a gente fala que é criar o persona, né? Então, o meu público é o empresariado, é a pessoa que quer realmente levar a vida de uma forma mais tranquila, porque eu falo que a negociação ela cabe em todos os momentos, né, das nossas vidas. Mas o tema não é esse, o objetivo não é esse. E Rosângela, eu quero te agradecer muito, 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 certo? Essa participação sua, você sabe que eu adoro conversar com você. Quando eu É volto, de vez em recíproco, quando eu pego o telefone, Rosângela, e aí, o que que você está fazendo? é recíproco, né? A nossa troca É, é, profissional é muito é boa. boa, né? E assim, muito obrigada pelo convite. Espero que A casa é sua, né? es- Você sabe disso. A hora que espero você quiser, que você fala assim, nós Eduardo, tô indo. que Ok, bora. alcançamos o objetivo aí de levar a Sim. informação, né? Não foi, tem Não muito, esgotou ainda, né? não, Tá não, longe. tá longe de esgotar, foi só uma pincelada, né? Sim, Temos muito o que falar de alienação parental, temos muito o que falar da defesa do homem em conflitos familiares, né? Tem aí a questão da falsa acusação de violência doméstica, que é um assunto muito sério, muito sensível, né? Tem aí também como defender o homem num processo de divórcio, além, é claro, de aprofundar no tema de alienação parental, porque sim. foi só uma pitadinha, né? Então, É, tem que voltar. aí você já me deu assim uma brechazinha para eu explicar para nossa audiência como que é o esquema, né,
do nosso podcast na mesa de negociação, nós vamos fazer temporada. Tá? Nós vamos, né? E aí, nós queremos, dependendo do tema, igual esse tema, como é um tema longo, tá? No mínimo 5 episódios. Entendeu? Cada episódio conversando, né, sobre um tema. E você será convidada de novo. Obrigada. Tá bom? Já está aceito. Beleza? Obrigada. Um Foi um beijo. prazer. Obrigada. Gente, muito obrigado, um abraço. Até o próximo. Tchau.